Dá para ganhar dinheiro com day trade? Como é que se ganha dinheiro com day trade? E mulher? Mulher pode participar do trade ou isso é um universo única e exclusivamente masculino? Isso é o que a gente vai falar hoje, isso e dentre várias outras coisas, porque eu tenho uma convidada super especial, mas antes de falar isso, queria te lembrar que esse episódio é patrocinado pela comunidade Mira, que é a minha, ou melhor, a nossa comunidade para investimento, para trade, para um monte de coisa. Você tem carteira de cripto, de ações, de fundo imobiliário, de mercado americano, operação de trade com opções e novidades que a gente inclusive vai falar aqui. O link está aqui na descrição. A gente está no mês de aniversário da comunidade Mira. Você tem 47% de desconto, é o maior desconto do ano. Então, clica aqui, conhece, corre, você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você assinar, não gostar, você tem 7 dias para cancelar, receber o dinheiro de volta sem nenhum problema. Mas vamos ao que interessa, porque eu tenho o prazer inenarrável de receber minha grande amiga, a mulher trader, né? Paula Reis, a mulher trader que vai me responder uma série de coisas, mas seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Nossa, obrigada, Miriam. Você sabe que é sempre uma honra estar com você, estar com a família, estar na comunidade, né? Você que é analista da comunidade, faz parte do time de análise. Sim. E muito obrigado por ter vindo. E me responde, mulher pode operar o trade? A gente vive num mundo tão misógino e eu acho que é importante que você fale isso, encoraje. Eu que tenho um público que é mais da metade é feminino e eu acho isso muito bom, porque eu acho que a mulher ela tem um controle psicológico muito bom para o trade, para o investimento de uma maneira geral. Mas a mulher se dá bem no trade? Super, super. Nossa, pode e deve, né? Deve testar. Porque hoje em dia, eu acho que toda mulher que já está no nosso mundo, bolsa de valores, etc., já colocou o pezinho ali na piscina para ver se está gelado ou não. Ou seja, já foi ver o que é o mercado de risco de renda variável, entende o que são as ações, etc., mas nem todas foram para o day trade. E o day trade, ele me trouxe uma liberdade, não só financeira, mas de tempo. A questão de poder estar na minha casa, trabalhando ali e ter essa qualidade de vida, de estar com o filho, não estar, etc. Hoje em dia ele vai para a escolinha, mas quando ele era pequenininho, até 1 ano ele ficou comigo. Quando que eu ia conseguir, na minha época de CLT, né, que eu fui bancária, fazer isso? Era o contrário, eu tinha medo de planejar a gravidez, porque o que ia acontecer quando eu estivesse fora? Nossa, minha carteira de clientes não podia ficar sem atendimento. Iam dividir ali minha carteira entre os gerentes. Quando eu voltasse, que ia ser, na época, 4 meses só de licença, eu já não estaria mais com o meu lugar. Será que eu ia acabar ficando com aquele emprego em risco? Era isso que ia acontecer. Então, o que eu fazia? Postergava a decisão. Não, acho que não é para mim. Nossa, quantas vezes eu contei essa mentira para mim? Acho que não é para mim, acho que não é isso, talvez, eu não tenho muita certeza que eu quero ser mãe. Mentira, eu adorava, sou muito workaholic, e aí eu atrasava essa decisão por medo. E aí, quando eu já era autônoma, comecei a estudar trade, na verdade, eu comecei a estudar análise gráfica para melhorar as minhas decisões na minha carteira de ações. E aí aconteceu comigo uma coisa que chama, no inglês, né, serendipidade, que é você estar procurando uma coisa, tipo, eu queria tomada de decisão mais assertiva. E aí eu descobri outra. Eu achei outra coisa. Eu achei uma profissão, que é ser trader. Então, além de tudo que você falou, né? Das mulheres terem também a capacidade de olhar... Ela orbita primeiro, né? Ela não olha só a tomada de decisão. Ela avalia todas as possibilidades de uma forma muito rápida. A gente tem esse dinamismo na nossa vida, né? A mulher, ela tá aqui assim, nossa, o almoço já foi, beleza, eu tenho que buscar não sei o que na lavanderia, e o filho tá na escola, ela já tá o tempo todo. A pressão milhares. A mulher, ela já nasce pressionada, né? A sociedade impõe uma pressão tão grande que, infelizmente, não dá para comemorar isso, mas infelizmente há uma pressão. Então, já que tá acostumada, de repente dá para ganhar dinheiro com isso. Exato. Com esse mindset, né? Com esse pensamento já com pressão. A analisar várias coisas ao mesmo tempo, porque ali
O que a gente está analisando? A gente tem análise, né, gráfica que ajuda muito, mas a gente também tem a questão do calendário econômico. Isso tem alguma coisa ali na agenda que vai impactar? Como é que está o dia? Tem um pronunciamento, seja ali nos Estados Unidos ou de qualquer coisa do cenário geopolítico que a gente está vivendo. Então, tudo isso você está ali no radar, né? As suas próprias emoções, como é que está o seu dia, como que está a volatilidade do ativo que você está operando. Então, não é só o gráfico. Você falou do ativo que você está operando, sua especialidade é o day trade, né? Não é só o trade pelo trade, mas você gosta mais do day trade como profissão, você opera, né, todo dia. A gente já vai até falar de mais algumas outras coisas, mas... E aí, operando day trade, que tipo de ativo você mais gosta ou você não tem preferência, que tiver volatilidade? Essa é a questão. No day trade primeiro. Day trade, né? No day trade eu gosto mais do mercado futuro, então da gente utilizar dos mini contratos mesmo. O mini índice, o mini dólar, o Bitfut, porque eu gosto das criptos, então o Bitfut ele vai muito bem no day trade também. Mas, por exemplo, as criptomoedas, que é algo também que eu me especializei, eu tive que passar para o swing trade. Eu já analiso no gráfico de 4 horas, no gráfico diário. Então, são operações que às vezes levam alguns dias para realizar, né? Ali durante a semana a gente realiza algum lucro, mas não é o day trade. Pegar o Bitcoin na blockchain e fazer uma operação day trade eu já não gosto tanto, eu prefiro o Bitfut. Porque a gente tem características dos mini contratos que ajudam. Então, primeiro, a alavancagem, né? A gente vai conseguir alavancar, apesar que na blockchain também. Mas a liquidez que a gente tem ali acaba tendo movimentos muito mais rápidos. Então, a gente consegue entrar e sair do trade até mais de uma vez. Né? Tem formador de mercado. Exato. O mini contrato ele é meio que feito para isso, né? Ele é meio que ele é feito para o trade, ele é feito para o hedge, mas para o trade de uma maneira geral. Então facilita operacionalmente, né? Sim, facilita muito. Mas aí você falou do day trade. Para quem está assistindo, só para lembrar, galera, eu posso ter operações longas, operações que vão durar semanas, meses, anos. A galera chama de position. Você tem operações mais curtas, que a gente chama de swing trade, que vai durar mais de um dia, algumas semanas, meses, talvez, mas mais algumas semanas. E tem a operação que começa e termina no mesmo dia, que é o day trade, que é a sua especialidade. E era isso que eu estava pensando aqui, que é importante falar para quem ainda não conhece, porque tem gente que imagina assim, nossa, então começa e termina no mesmo dia. A Paula abriu uma operação às 9 horas da manhã, quando o mercado abriu, e aí ela deixa rolando e fecha à tarde, no fim do dia ou quando ela precisa fechar o computador. E não é bem assim. Às vezes, vai depender muito do apetite ali do mercado, né? De quanto que a gente tem de volatilidade e de frequência mesmo ali dos pontos. Mas, às vezes, a gente fez uma operação que levaram minutos. 5 minutos, já chegou no nosso alvo. Ou então já nos estopou, porque também tomamos stop, né? Faz parte do gerenciamento do risco, né? Mas são operações que não necessariamente ficam tão longas, né? Pode ser bem curtinha também. Maravilha. E você é do time, eu também sou do time da B3, de influencers, e do time específico de day trade. De trade, isso é muito legal. Que é um reconhecimento da B3 para os maiores traders do Brasil, de quem faz um trabalho sério, porque você também é analista CNPI, né? Isso. E isso aí, por si só, já é uma grande chancela, porque separa o joio do trigo, né? Quem não tem CNPI é ruim. Bem, eu acho que se a pessoa está disposta a falar publicamente sobre alguma coisa e não teve coragem nem de fazer a prova de CNPI, eu falei, cara, eu acho que tem um problema, né? Não está seguindo as próprias regras do mercado, né? A CVM já diz, hoje em dia, em normativas, que não só você dar a sua opinião, e não adianta dizer assim, aqui é compra, tal, etc, desse preço, falar, mas não é uma recomendação de investimento. Não adianta, você já disse um preço de compra, então é uma recomendação sim, e muitas vezes até uma opinião nas redes sociais. Um post nosso analisando uma ação é algo que só um analista CNPI pode fazer. Então, eu acho muito legal, a gente tem essa cabeça, né, Mira, de quem está no mercado há muitos anos, de realmente cumprir com as regras, cumprir com o que o mercado nos pede. Então, eu também acho muito importante um trader, sim, se certificar. Se ele quer ser um educador, é diferente do trader que
está se formando ali na comunidade com a gente, etc. E, de repente, quer a profissão igual eu falei. Eu quero trabalhar de casa, quero ter autonomia, não quero ter chefe. Quero realmente especular aqui e ter a minha renda a partir disso. Minha renda mensal vai ser dos trades. Beleza, você não precisa ser analista, porque você não está ensinando. Publicamente. Né? Mas quem é educador, eu acho que facilita muito, porque traz até a transparência, o código de ética do analista, etc. E tem o oposto. Tem muita gente que fala assim, você é analista, então você não é skin in the game. Porque você não está colocando ali na conta real, porque realmente na sala eu tenho que fazer minhas operações no simulador. Eu não posso colocar na conta real, porque senão seria um conflito de interesses. Eu estaria até aproveitando da situação. Imagina, é o famoso front-running, né? Eu estou entrando na operação uns milissegundos antes de quem está seguindo. Então, até o próprio movimento, dependendo da quantidade de pessoas que a gente tem na sala, pode pagar meu trade. Isso é completamente fora de ética, é isso justamente que a CVM não quer. Então, o que a gente faz? A gente faz as operações no simulador, mas não significa que eu não estou skin in the game. É mais ainda, porque aí, nas minhas operações pessoais, eu tenho que operar um outro ativo. Isso é uma lenda muito grande do mercado. Tem muito trader que até hoje pensa assim, você se tornou analista? Morreu para mim. Nossa, uma menina, ela parou de falar comigo, juro, ela era minha amiga. E ela me falou, em 2020, ela falou, Paula, se você se tornar analista, eu me tornei em 2021, eu vou parar de falar com você. Ela falou brincando no almoço. E não é que ela parou mesmo? Esses dias eu lembrei e falei, eu acho que ela parou por causa disso. Mas isso aí é um equívoco muito grande. As pessoas precisam entender que o analista ele tem que dar retorno, no fim das contas. Vale a pena? A gente é avaliado por isso, pelo retorno que a gente dá. É diferente de ser avaliado por, eu ganho ou não ganho dinheiro. Beleza. Ganhar dinheiro é mais fácil do que você estar ali operando e ensinando e mostrando para as pessoas para fazer com que as pessoas ganhem dinheiro. A responsabilidade é muito maior. Uhum. Eu acho que quem fala assim, não, analista não sei o que, é mimimi de quem não consegue passar na prova. Para mim faz a prova lá, passa e nem usa. Fica como analista certificado, não precisa ser credenciado. Beleza. Mas a pessoa não tem coragem de passar na prova. Assim, eu acho que eu tenho a posição que a gente joga um jogo de adulto, de profissional, e a gente está se expondo ajudando, se colocando à disposição de uma série de pessoas. Então, o mínimo, o básico é cumprir a legislação, ter as certificações necessárias para isso. Assim, é daí para mais, assim, esse é o mínimo do mínimo. Mas você está falando da sala de day trade, eu acho que é interessante que todo mundo saiba que tem um projeto da B3 com a Mulher Trader, com a comunidade Mira a partir desse mês. E aí eu queria contar para vocês, a Paulinha, que a gente vai ter a sala de day trade dentro da comunidade Mira para os assinantes. Nesse mês de aniversário, meu aniversário, a comunidade está com tantas novidades. A sala de day trade é uma novidade. E como é que vai funcionar essa sala de day trade? Primeira mão, hein? É a primeira vez que a gente está falando sobre isso. Como é que vai funcionar? Você que já é analista, quem não sabe, a Paulinha é responsável pela carteira de criptomoedas da comunidade, analista CNPI. Como é que vai ser essa sala de trade? Vai ser a nossa segunda iniciativa juntos dentro da comunidade, né? Vai funcionar na parte da manhã, das terças e quintas-feiras, das 9 da manhã às 11, que é justamente onde a gente tem o maior movimento. É o horário ali que os grandes players institucionais ligam todos os HFTs deles, né, todos os robozinhos, para justamente montar ali suas posições e fazerem as operações deles, né? E é ali que a gente quer analisar. Depois, se a gente ficasse o dia inteiro, ia ter operação? Ia, mas não todo santo dia. Na parte da tarde já começa a diminuir o volume de operações, etc. Então, por isso que é de manhã. Por enquanto, às terças e quintas. Vamos ver depois, quem sabe. Vamos ver se o pessoal gosta da ideia. Inclusive, você que está assistindo, coloca aqui nos comentários o que você acha da iniciativa. Eu opero day trade, sei lá, 10... Eu estou ficando velho, eu vou me perdendo no tempo, né? Então, uns 12, 15 anos, talvez, que eu comecei mexendo no day trade. E, para mim, o day trade foi um acelerador de conhecimento. Porque você vai fazer uma operação no swing trade, ela leva 3 semanas. Aí você vai acompanhando aquilo ali. Estopei.
Aí você levou 3 semanas para aprender aquela operação. No day trade é 5 minutos. Assim, o pensamento tem que ser muito rápido, não que vai ser 5 minutos. Tem operações que demoram meia hora, 1 hora, 2 horas, tudo bem. Só não vai demorar mais do que um dia, mas vai sempre ficar aquilo ali. E é um acelerador muito grande. Então, para você que quer refinar o seu conhecimento em análise técnica, Mira, mas eu não conheço nada. Tem curso de análise técnica básica, análise técnica avançada dentro da comunidade, de graça, gratuito. Tem os meus métodos operacionais. Agora, tem curso de análise com criptomoedas dentro da comunidade com a Paula, curso da Paula, e aí ela mostra essa visão de fluxo voltada a cripto, mas tem toda essa base teórica para você aprender e conseguir desfrutar da sala, porque tem todas essas operações no melhor horário, no horário nobre, né? A parte da manhã ali, que é o horário nobre para mini contratos. E sabe o que é legal? A gente vai, logo ali no início da abertura, a gente já faz uma análise macro de como que o mercado se comportou até o fim do dia anterior. Então, a gente já entende ali as regiões que são preço de provável interesse dos players para esse dia. E, além dos estudos, eu estou junto com a galera na operação. Então, isso que é legal de estar com um analista, né? Que a gente pode abrir a operação juntos. Então, a pessoa já vai entender onde que é o ponto de entrada, onde que é o meu stop loss, os meus ganhos, né? Os meus alvos da operação. Coisa que, em alguns momentos, a gente ficaria ali. Se eu não fosse analista, ia ficar só no estudo, né? Não ia falar exatamente. Então, você vê a ordem na tela, eu acho que muda muito também a questão da velocidade da aprendizagem. A pessoa já entende como que é a tomada de decisão. É muito doido isso, porque às vezes a gente está ali batendo papo, né? Não está acontecendo nada, tal. De repente eu fico em silêncio. O pessoal já sabe, fala, eita, ela está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. Aí já vem a operação, mas óbvio eu vou, né, cantando a operação como se fosse o jogo de futebol. E isso acelera muito, muito mesmo. Assim, a gente tem feedbacks muito positivos de pessoas que ficaram na sala assim 1 a 3 meses e passaram a ter resultados. E também é interessante porque muita gente tem dúvida assim, não, mas eu preciso operar alguns mini contratos para ter isenção do profit e não sei o que. Pronto, já tá ali, já tá fácil ali, faz uma coisa ou outra e acabou, não vai precisar pagar o profit, até para aprender a mexer no profit. Né? Qual que é a minha sugestão, assim, para quem está começando, por mais que já tenha essa bagagem de análise gráfica em outros ativos, inclusive quem acompanha a carteira já entende um pouco de como que é a análise do fluxo, porque é a mesma análise que a gente usa para todos os ativos. Eu ia perguntar isso, como é que é a sua maneira de analisar? Sim, a diferença é que eu acabo mudando o tempo gráfico. Então, para a carteira cripto que a gente está olhando para meses, eu olho no gráfico diário. Mas eu não deixo de observar ali onde que está a maior liquidez dos players. Então, onde que tem muito volume de negociação. Eu uso até uma regra de coloração para ajudar a trazer isso. Né? Então, eu opero o fluxo, mas não é o tape reading. A gente não fica olhando o book de ofertas. Eu, pela regra de coloração, já trago isso para o gráfico. Então, quando pinta ali, por exemplo, de vermelho, que é o mega volume da coloração, eu já sei que ali entraram alguns institucionais. Pode ter sido um só ou vários. Para mim não interessa o nome do cara. O que interessa é que ele realmente depositou muito dinheiro ali no range de preço. Né? Normalmente eles fazem preço médio, então não vai ser um único preço, mas a gente já marca ali no gráfico. Essa região aqui, no dólar, é uma região normalmente que varia entre uns 7 pontos e no índice é de 400 pontos. Então, a gente marca ali e a próxima vez que o preço atuar próximo daquela região, aquilo funciona como um ímã. Puxa, porque tem liquidez, tem outros players querendo negociar ali e normalmente eles defendem, porque se eles estão fazendo preço médio, o jogo dos caras grandes é de dias, às vezes meses naquela posição. Então, toda vez que volta naquele preço, ele compra mais um pouquinho, se ele estiver comprado. E aí, a gente que é peixinho pequeno entra junto com ele. Ele defende o nosso trade, né? Evita até que a gente tome um stop, porque a gente está operando a favor do trade do cara que é gigante. Que move o mercado, né? Exatamente. Os grandes players é que movem esse mercado. E isso a gente consegue observar no mercado de ações, no mercado cripto. Aí, a gente só muda a janela gráfica. No caso do day trade, 5 minutos, às vezes 2 minutos. E já quando a gente vai para swing trade é 4 horas, diário, o semanal, um pouco mais longo. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque eu já sei que vocês vão colocar aqui nos comentários, podem colocar que a maioria dos day traders perde dinheiro, a pesquisa da FGV, eu já falei inclusive sobre isso, minha
opinião sobre o day trade de alguém que já fez muito day trade na vida, né? Durante anos e anos e anos. Hoje em dia, eu acabo não tendo tempo para o day trade, embora eu goste muito, acaba não sobrando muito tempo. Mas 93%, tem gente que fala 98% dos traders perdem dinheiro, 93%, é sempre em cima de 90%. O que você acha disso? Por que isso acontece? Então, como é que as pessoas fazem para ficar no percentual que ganha? Sim. Primeiro, sabe o que é uma coisa interessante? Essas pesquisas da FGV são super antigas, né? Quando ela saiu, lá para 2017 até 2020, elas já eram com dados de 2009. O mercado é outro, né? Se a gente olhar hoje, até a volatilidade dos ativos, hoje um mini índice tem pregão que ele anda 4 mil pontos. Quando eu comecei como trader, isso nunca ia acontecer. Para eu pegar 1.000 pontos no índice, era assim, um dia no ano. Era para fazer festa. E hoje em dia, qualquer trade ali, a gente está pegando 1.000 pontos. Tem uma explicação muito simples. Pensa assim, andou 4 mil pontos. Se o Ibov tem 100 mil pontos, 4 mil pontos é 4%. No Ibov de 200 mil pontos, 4 mil pontos é 2%. Então, ele tinha que andar tipo 5, 10% para poder andar esse volume. Antigamente, quando era 50 mil pontos, por exemplo, ele tinha que andar 8% para nesses 4 chegar mil. Nesse patamar. Aí, com 100 mil pontos, ele só precisa andar 4%. Com 200 mil pontos, mais ou menos a região que a gente trabalha hoje, ele tem que andar cerca de 2%. 2% é muito mais fácil do que 8% num dia. Verdade. Isso acaba dando muito mais liquidez de uma maneira geral. Sim. E aí, que são 100, 200 pontos no índice? Ele vai andar 3 mil, 4 mil pontos. E anda mesmo. Só que a alavancagem continua a mesma, né? Sim. Então ficou mais fácil. É verdade. E então, assim, ficou realmente mais fácil para a gente. Então, o que a gente tem que ver? Os dados de hoje em dia. Aí, aproveitando que a nossa iniciativa da sala é uma parceria com a B3, temos essa chancela. Tem a chancela da B3, a B3 confia no nosso trabalho, no do Mira, no da Paula, tudo isso tem a rúbrica da B3 lá apoiando. Vale ressaltar o quê? Que a B3, mês a mês, ela divulga um relatório dizendo de como que os traders estão em eficiência, né? Ela não pode... A gente tem o sigilo, ninguém vai ver o CPF de ninguém, mas ali no total ela divulga. E sabia que hoje em dia eu até gravei, se entrar ali no site da B3 Educação, é um vídeo que é bem curtinho, ele não é uma aula. Eu fiz uma entrevista com o pessoal da área que cuida desses relatórios lá da B3. E a gente chegou à conclusão que está completamente fora. São 65% que perdem em mini índice e mini dólar. E day trade em ações é o contrário, 65% está ganhando. Caramba! Então, os dados da FGV, eu entendo, foi tudo feito, um estudo, mas já está antigo. E o mercado está muito dinâmico. Isso, se a gente olhar assim, no ano de 2026, é uma coisa. E ainda com o nosso trabalho, como é que vai ser em 2027, 2028? Já vai ser outra coisa. Então, está mudando esse percentual de... E 2026 já é diferente de 2025. Isso. Então, tem gente que fala assim, mas explodiu de operações na pandemia. Pô, mas a pandemia já tem uns 4 anos, isso já... assim, pelo menos o auge de pandemia, 20, 21 ali, 22 já estava diminuindo muito. Cara, já é coisa de 4 anos atrás. Então, a própria pandemia já está ficando, para quem faz day trade, 4 anos é uma vida, né? Sim. Já começa por aí. Já está ficando para trás. Então, assim, vale a pena dar uma olhadinha nesse... Você nem vai ter que logar. Ali mesmo no site da B3 você já vê, porque foi muito interessante. Não lembro qual ação que tinha essa eficiência assim tão alta, sabe? Todo mundo ganhando dinheiro no day trade naquela empresa, naquele mês que a gente gravou. Óbvio que se a gente olhar o relatório esse mês já vai ser outra coisa. Mas é interessante a gente ter também a base de dados, né? Você consegue entrar no site da B3 e ver o relatório hoje, como tá. Então essa é a primeira coisa. Aí, segunda, poxa, mas ainda são 65% perdedores, etc. Bom, entra muito a parte do emocional, de pessoas que estão começando, e nesse começar, uma coisa que você fala muito bem, Mira, hoje mesmo eu falei disso na sala, falei, o Mira fala isso, que day trade é Fórmula 1. Você já viu o Senna dirigindo um carro de Fórmula 1? E aí vamos supor que a gente tivesse a oportunidade de estar lá em Interlagos, alguém te cutucasse e falasse, agora vai você. Você ia dirigir igualzinho o Senna? Não ia. Então tem muito disso. Nesse percentual
alto de perda, tem muito trader que ainda está num momento que ele deveria estar se planejando, só que por conta do impulso, do imediatismo, ele já está operando. E nessa de operar, ele pode estar com o melhor professor, ele não vai conseguir fazer tudo tão rápido quanto a gente. A tomada de decisão envolve não só a técnica, envolve muitas outras questões, inclusive saber dirigir o carro. O Profit, que é a nossa plataforma. O que eu já tive de gente assim se esfolando, simplesmente porque ele era tão novo que ele não sabia como abrir a ordem, cancelar a ordem, ajustar o stop. O mercado foi contra ele. Isso é uma dica que eu sempre dou. O day trade, para mim, ele é um esporte de alto desempenho. Para você ser um trader que ganha bastante grana, eu conheço vários, tenho amigos, você, e um monte de gente ganha dinheiro com trade. Ele é um esporte de alto desempenho, então você precisa de preparação para isso. Primeiro ponto. Só que essa preparação ela é simples. Todo mundo vai participar da sala de day trade da comunidade Mira. Vai começar pela conta demo. Então você não precisa gastar dinheiro. Na minha época não tinha isso. Quando eu comecei, assim, você queimava dinheiro para aprender. Você perdia dinheiro, dava dinheiro para o mercado só para você aprender. Hoje em dia você tem plataforma, tem o Profit, tem a conta de demonstração. Mas não é a mesma coisa. Eu falei, primeira coisa você tem que entender. Você vai entrar em campo, você tem que entender se a bola é de pegar com a mão ou de chutar com o pé. É isso. Se é grama, se é areia, se é quadra. Você não sabe nem se a bola é preta, é laranja, é azul. Primeiro você tem que entender. E para isso você vai usar a conta demo. Então hoje em dia é muito fácil você entender. Eu já falei, tem as aulas gravadas na comunidade. Você vai entender a análise técnica, as bases, os fundamentos. E aí você vai pegar o Profit, você vai na conta demo. Então você tem um processo que é mais tranquilo. O problema é que muita gente é afoito, né? Quero ficar rico de hoje para amanhã. Isso. Ela fala assim, você passou 40 anos e não ficou rico. Aí agora você vai ficar rico de hoje para amanhã. E porque, né, em todas as outras coisas as pessoas souberam aproveitar ou dar tempo ao tempo, né? Não, eu tenho que estudar, fazer uma faculdade para depois eu me formar nessa profissão, aí eu vou atuar. Day trade, não, eu quero para hoje. Então, vamos com essa cabeça, né? Eu digo também para o pessoal entrar no simulador e aí um dia da sala você escolhe uma operação só para pagar a gratuidade do Profit, que tem ainda essa facilidade. Tem que ser feito em conta real, é verdade. Aí tem que ser feito em conta real, mas poxa, é uma operação só, diferente de antigamente, quando o Profit surgiu, que eu já operava numa outra plataforma que era, nossa, uma carroça perto do Profit, a gente tinha que pagar a mensalidade, não tinha esse negócio de gratuidade. Então, assim, tá tudo mais fácil. Então, é um dia que você vai ter que tomar essa decisão ali de uma forma um pouco mais... uma certa pressão, porque você está na sua conta real. O resto, simulador. E outra coisa, não pule de galho em galho. Então, eu sou, dentro dos influenciadores traders, uma das 14. Então, são só 14 selecionados, são 14 pessoas que a B3 falou, não, esses daqui... Fazem um trabalho sério, confio. Exatamente. Eu dou chancela porque eu sei que eles vivem disso. Eu conheço, acho que 70% do time. São pessoas, são amigos e tudo. E aí eu sempre brinco, eu falo, gente, eu aprendi a operar day trade pelo fluxografista, foi o que fez sentido para mim, mas não julgo os outros operacionais, está tudo certo. O importante é ganhar dinheiro, né? O importante é ganhar dinheiro, mas não venha pular de galho em galho, não venha ficar 2 dias comigo na sala, aí, não tá dando certo. Calma, gente, foram só 2 dias. Para a gente ter qualquer análise estatística, o que a gente precisa? De amostragem. Então, se você ficar 2 dias comigo, achar que não deu certo, daqui a pouco vai com fulano, daqui a pouco vai com ciclano, você vai fazer uma salada mista. E não é isso. É a questão que a gente estava falando agora, de primeiro entender as regras do jogo, entender como que segura a bola ou bota a bola no pé, para depois você replicar. Então, eu sugiro ficar assim de boa no simulador 3 meses. Porque é o tempo que você vai ter para fazer toda essa maturação. E aí você já vai ter, inclusive, uma base para você fazer a sua própria estatística. Tipo, fechei os 3 meses, beleza, agora eu vou olhar e vou entender como que ficaram os meus trades, como que ficaram os trades da Paula. Comparar se eu conseguir entrar no mesmo ponto que ela todas as vezes, se eu conseguir segurar o trade. Porque tem isso também. Hoje a gente pegou um trade de 25 pontos no dólar de Caramba! manhã.
Sim. Galera, 25 pontos no dólar é meta mensal. Uma única operação. Cara, é absurdo. Fez é muita parciais coisa. no meio do caminho, então a gente fez parcial com 7, com 14 e saímos no 25. Mas eu sei que depois do 14, a galera começa a duvidar. Então no chat eu já percebo assim, que tá todo mundo meio pessimista. Tipo, por que a Paula deixou essa última saída no 25? Ela tá louca. Eu falo, gente, segura a onda, você já tá no gain. Já fez parcial, já tá no lucro, já... O nosso stop não tá nem no prejuízo, a gente já puxou o trailing stop, já tá no gain, até nesse último se tirar a gente. Então tá tudo certo, por que você vai ficar, né, se prendendo? Mas o ser humano sempre fica com aquela preocupação, né, de, não, agora bateu 20 pontos. Voltou um pouco pro 17, poxa, eu devia ter saído com 20. Não, calma, você já garantiu 14 com suas outras parciais, tá tudo certo. Então é isso que a gente vai trabalhando ali no dia a dia. E isso você não vai conseguir por questões emocionais, e aí cada um bate em um lugar. Em mim era a ansiedade, porque eu sempre fui muito ansiosa, mas tem gente que é o imediatismo, tem gente que é o pânico, tem gente que está com medo, começa a suar a mão, cada um vai ter uma coisa. E você só vai trabalhar isso repetindo sistematicamente a sala por diversos dias. Por isso que a gente precisa de pelo menos 3 meses. Eu acho que as pessoas... A primeira coisa que você tem que entender no day trade é... Você quer fazer isso uma única vez ou você quer fazer isso durante muito tempo? Eu quero isso como uma profissão, quero isso como, sei lá, um aprendizado. Então, você não vai conseguir fazer tudo no único dia. Uhum. É um processo. Então, por isso que a ideia da sala é um processo para as pessoas irem se desenvolvendo. Sim. Mas você falou uma coisa curiosa. Você falou que tem um pouco de ansiedade. O psicológico é o maior inimigo do trader. Como é que você consegue trabalhar isso para poder... Claro, você não faz isso, não é de hoje, né? Eu acho que a experiência é o que te ajudou. Mas assim, tem algum segredo? Como é que você ficou mais tranquilo para operar? Tem. E tudo que eu falo sobre isso parece um pouco clichê, porque eu achava isso quando me diziam e eu não fazia. Mas é a preparação pré-mercado. Então... o dia que eu opero day trade, porque alguns dias eu também não consigo operar, né, por conta de agenda. Tem filho pequeno, tem trabalho, tem mercado, fazer compra, casa. Sim. Então, os dias que eu opero, eu tenho que estar 100%. Então, é aquela avaliação logo ao acordar de, primeiro, como que foi a minha noite de sono? Se teve despertares ali, até por conta de filho pequeno, já perdi 5 pontinhos ali na minha análise de bem-estar. Tô um pouco aflita, tô com a cabeça pensando em alguma coisa, algum projeto novo, ou preocupações até de família, etc. Menos 5 pontinhos. Então, eu tô falando de 5 pontos, mas é modo de dizer. Então, você vai fazendo essa análise para você determinar se é o dia de operar day trade. Tem dia que eu posso até observar o mercado, porque eu tô com o computador aberto, fazendo outras coisas, mas eu já senti que não vai ser um dia bom para eu tomar decisão. Porque nesses dias que você já não está 100% atento, é o dia que você pode deixar passar uma oportunidade. E aí você deixou passar e você ficou sofrendo por conta disso. Olha lá, tá andando. Eu olhei, pensei, mas eu entrei... Aí entra atrasado. Aí no que entra atrasado, toma o stop, porque o stop já estava muito caro. Aí começa a meter os pés pelas mãos. Aí faz outra operação para tentar recuperar, dobra o prejuízo. Isso. Então é aquele... É realmente assim, ter a maturidade de se autoanalisar e dizer, hoje eu não tô bem pro day trade e tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque a gente faz swing trade, a gente tem outras operações e rodando. Tem day trade todo dia. E tem day trade todo dia, exatamente. Eu não tô no mercado de uma forma autônoma para ficar batendo cartão para a Bolsa de Valores. Não é porque a Bolsa tá aberta que eu tenho que estar lá. 9 horas da manhã, bati o cartão. Não, era assim quando eu era CLT. Então, senão a gente vai até... inverter um pouco a busca da liberdade, né? Aí você falou que é assim que, como você era CLT, era assim, a busca da liberdade. Você já está no mercado já tem bastante tempo, né? Desde quanto tempo? O problema é que aí vai entregar a idade. Não, eu não ligo de entregar a idade. Tem algum tempo. Você já no mercado financeiro, especificamente, no mercado financeiro desde 2004. Já 22 anos. 22 anos agora. Me assustou bastante quando eu cheguei nos 20 anos assim, de carreira. Eu falei, uau, 20. Então, foi 2004, lá no Unibanco, quando eu era assistente de gerente, comecei toda a carreira no mercado financeiro. Eu achava que eu não ia ficar nisso, era só para pagar minha faculdade de letras, tradutora e intérprete, minha primeira faculdade, porque eu dava aula de inglês nessa época.
Mas aí as aulas não estavam, né, dando muito certo para pagar a mensalidade, fui para o banco e aí eu me descobri. Eu vi assim que o mercado financeiro realmente era a minha praia e fui ficando. Aí fui ficando por 12 anos em vários bancos e depois do último banco eu ainda passei pela XP como assessora. Depois eu fiz essa transição de carreira para trader. Então você já vendeu COI? Não, né? Fala assim, nunca vendi COI. Isso eu não tenho. Na XP sem vender COI é difícil, né? Pior que não, na XP não. Foi o último banco que eu trabalhei, sim. Era bem no início do COI. Mas lá, como assessora, eu não cheguei a... Essa mancha no seu currículo você não tem. Ainda bem. E na época do outro banco, da outra instituição, era tão início os COIs que estava bem mais tranquilo. Os lançamentos, era diferente, sabe? Inclusive a pressão para vender, que eu acho que muito do mercado... Aí, os problemas que a gente teve também é que existe ali um conflito de interesses enorme. Okay. E aí tem uma pressão muito alta de meta, né? Então, um assessor chega uma hora que ele não está nem pensando, ele só está disparando COI para toda a base dele. E isso é muito errado. A gente tem que pensar no perfil do investidor, no objetivo, antes de tudo, né? Por isso que as consultorias têm crescido tanto, né? Porque aí você se afasta muito, você... vai muito por um caminho de independência de instituição. Inclusive, por isso, a comunidade Mira é agnóstica. Você pode ter conta onde você quiser. O pessoal fala, tenho conta no Nubank. Pode manter sua conta no Nubank. A comunidade Mira integra com a B3, você consegue ver todas as contas de todas as corretoras. Vai operar no Nubank, vai operar na XP, no BTG, no raio que parta, aonde você quiser, no Inter. Eu sou amigo do pessoal do Inter, conheço muita gente na XP, tenho parceria com o BTG, então as consultorias têm crescido muito por isso, por conta da independência, para não ter esses conflitos, né? E é legal porque a gente veio para o mercado de educação financeira e influência justamente para a gente ser independente, né, das instituições. Então, hoje, a gente chegou, eu acredito, até você mais do que eu, assim, bateu essa meta, né, de olhar e falar, poxa, era isso que eu queria, hoje eu sou independente. E o mais legal dessa ação da Sala ao Vivo é que a B3 ela está com foco de fazer com que as pessoas tirem essa má impressão, simplesmente, do day trade. Pare de sair do mercado no tempo errado, na verdade. Então, muitas vezes a pessoa está ali sozinha, sem um processo educacional de day trade, ela sai do mercado achando que, nossa, é cassino, tem alguma coisa errada. Ou então, pegou meu stop de propósito. O mercado viu que meu stop estava lá e foi lá buscar o meu stop só porque estava lá. Sabe aquela coisa? Só porque eu entrei no trade que virou o mercado. E não é, a gente é um grãozinho de areia, né? Não é isso. Como diz a minha filha, calma, protagonista. Isso. Não somos o umbigo do mundo. Então, tirar as pessoas desses achismos e passarem por um processo educacional que vai ser mais longo do que a pessoa imagina, já adianto isso, mas vai ser com a gente segurando na mão, mostrando qual que é o jeito certo, mostrando o que é efetivo. Isso de ser mais longo do que o pessoal imagina, o day trade é uma profissão. A galera faz faculdade, você falou, sua primeira faculdade em letras, leva lá uns 4 anos. E aí a pessoa quer ter uma profissão em uma semana. Em uma semana eu quero virar profissional, saber tudo disso. E o day trade, eu entendo, eu sempre falei isso para os meus alunos há mais de 10 anos, ele é uma profissão que você consegue aprender rápido, mais rápido do que profissões normais. O que eu quero dizer com isso? Você não vai levar 4 anos, de repente você vai levar 2. Eu tenho mais tempo, mais dedicação, de repente você não vai levar 2, você vai levar 1 ano. Mas você não vai levar uma semana, você não vai levar 1 mês. Você falou aí, 3 meses, cara, na conta demo, para você entender as regras do jogo, ficar bem. Então, cara, não é um final de semana que você vai virar... Entender as regras do jogo e se entender também. Aí, muitos anos de terapia, né? Muita terapia, mas isso aí acho que é a parte mais difícil. Aliás, você estava falando, né, de emocional, outra coisa também que eu faço de manhã é meditação, falando em terapia. Eu faço uma meditação que é o Ho Oponopono, é uma técnica havaiana de repetir algumas palavras, algumas frases positivas. Mas tem, às vezes, até camiseta de Ho Oponopono, talvez você já tenha visto, que são 4 frases. Sinto muito, eu te amo, sou grata e obrigado. Acho que é isso, talvez eu falei alguma coisa errada. Não sei se estava na sequência certa. E aí, o poder de repetir essas palavras, né? Porque elas são
positivas, a gratidão, o obrigado, etc., faz com que você ressignifique muito da sua própria energia. Então, se é um dia que você estava mais cabisbaixo, meio mal, etc., é uma meditaçãozinha de 20 minutos que vai ter a técnica de respiração, que também é muito bom para o nosso emocional, né? A gente respirar de formas diferentes, né? Pausar um pouco, então inspira em 3, aí faz uma pausa de 4 e depois expira em 6 ou 7, né? Normalmente eu vario entre esses 2 números. Isso já te tira de um estado de consciência e te leva para o outro, que é o meditativo. E aí repetir essas 4 frases potencializa para te tirar daquele estado que estava um pouco mais bagunçado de energia e te levar para uma energia mais leve. E eu faço isso desde a pandemia. E olha só, foi uma seguidora que me falou. Eu estava assim, de novo, voltando a ter crise de ansiedade e muito por preocupação, né? De, nossa, onde mas o Covid vai levar? Né? Na pandemia, quem não ficou mal de cabeça tem problema. E aí ela me apresentou essa técnica, era uma live e que a gente seguia ali todo dia às 7 horas da manhã. Até hoje tem essa live. Nem sempre eu consigo acompanhar, mas já aprendi a técnica e faço. Às vezes eu faço até assim, já na minha tela, sentada no computador, tô ligando ali às 8 da manhã para começar a fazer o pré-mercado técnico, né? Aí eu termino o meu pré-mercado emocional. Então eu já fiz toda a conferência de como que eu tô fisicamente e mentalmente. Faço a minha meditação ali de 10, 20 minutinhos. Abro o computador e eu começo a outra parte da preparação, que aí é notícia, olhar o gráfico como que tá, né, etc. E tem alguma rotina pro day trade? Assim, no dia que eu vou fazer day trade, eu acordo 3 horas antes, vai começar às 9, então eu acordo às 6 da manhã, treino, faço um aeróbico para poder acelerar, e aí faz meditação, tomo um café sem açúcar, dá 3 pulinhos. Tudo que você tá falando eu faço. São longuinho, dá 3 pulinhos lá, dá uma benzida no mouse, e aí não sei o quê. Tem um... Porque eu acho legal, eu tô brincando, mas eu sei que essa preparação pré-trade ela é importante para que as pessoas também tenham essa consciência do o que fazer. O que você, como trader, faz para se preparar para o trade? E realmente tem. Quando você compara com um esporte de alta performance, tem muito a ver. Realmente a gente tem que trazer a disciplina para outras áreas da vida para que a gente aprenda que a gente tem que ser disciplinado no trade. Então, se eu estipulei regras para o meu trade, né? Então, eu não vou entrar em operações que tenham um stop maior de 400 pontos no índice. Eu não vou entrar em operações com um stop maior de 7 pontos no dólar. Eu determinei isso. Isso é regra, é lei, eu tenho que seguir. Mas no início, a gente começa, né? É o diabinho e o anjinho aqui. Tá rodando ali o mercado e fala, não, mas e se eu puxar o stop para 10 pontos? E se eu tirar o stop, porque vai ter uma notícia, eu sei que vai vir volatilidade, aí depois que passar a notícia, volta e vai dar tudo certo, paga meu trade. Uma vez eu fiz isso, quando eu estava iniciante. Eu tomei um stop de 50 pontos no dólar. Eita! Numa notícia de PMI. Eita! Porque eu tirei... Todo mundo na sala, na época eu estava aprendendo, o professor falou, vamos sair do trade, porque daqui 5 minutos tem PMI. Todo mundo zerou, sei lá, com 1 ponto, 2 pontos de gain. Mas eu estava tão confiante na minha leitura que eu falei, era uma compra. Eu lembro até hoje. Eu falei, eu vou tirar os stops. Porque daí, se vier aquela violinada da notícia, eu tô sem stop, não vai me tirar do trade e depois vai pagar essa compra. Vai, com certeza. Gente, 50 pontos. Eu não esqueço que o mercado, assim, ele derreteu. Se eu tivesse com stop, eu teria tomado um stop bem menor. Ia dar um slippage, né? Não ia ser de 7 pontos, mas que fosse de 10. É muito melhor do que 50. Só que daí... foram rodando minutos e minutos e eu olhando assim, né? Com meu queixo caído, sem conseguir tomar uma ação, porque a gente não aceita Rezando, não, vai voltar. E só cai, vai voltar. Depois de meia hora, eu fui encerrar o trade com 50 pontos de prejuízo. Mas todo mundo tem uma história, cara. Eu tenho várias histórias do tipo assim, um conselho, não use mouse e teclado sem fio. Eu uso sem fio até hoje, mas não deveria. Por quê? Porque a pilha acaba. Mira, já aconteceu comigo no day trade. No meio do pregão, acabou a pilha. Eu quase taquei na parede, desesperado. Imagina. Correndo para arrumar um outro teclado. Eu acho que eu fui estopado, mas o stop estava programado, alguma coisa assim.
Eu não lembro, tem 10 anos ou mais. Mas imagina Mas no meio do trade, eu tava assim, no meio do trade. O trade tava rolando, acabou. Não, a gente sem mouse é sem condições, não dá. Não dá. Entendeu? Então, por isso que é importante ter. Aí você tem essa preparação, principalmente de assunto, mental, né? essa preparação mental primeiro. Isso. É o mais importante. É o mais importante. Exercício físico, eu também considerava. Eu colocava, assim, principalmente quando eu estava mais fazendo, assim, o xiita, assim, não, eu vou fazer a minha rotina perfeita para operar day trade. Então, eu colocava o exercício pela manhã. Aeróbico. Isso, porque eu sou uma pessoa, até assim, um aeróbico e um pouquinho de musculação, mas eu sou uma pessoa que funciona mais me exercitando de manhã. Hoje em dia eu já não faço mais isso, por conta de tempo, né? Como eu tenho que preparar meu filho para a escola, às vezes levar ele para a escola, aí não dá certo. E tá tudo bem também, porque o que eu percebi hoje é o seguinte, que é isso que é uma dica boa para o pessoal. É legal no início você começar assim com esse monte de regras para você ensinar o que é uma disciplina, o que é você ficar 21 dias fazendo a mesma coisa e chegar uma hora que você, né, já coloca aquela rotina como prática. É igual dirigir, né? Você não precisa nem pensar, você só vai. Isso. Mas o mais importante hoje, para mim, é não estar na correria. Não estar afoita. Não estar, assim, perdendo horários. Então, se é algo assim que um dia, nossa, despertador não tocou, etc., já é um dia para eu rever se eu vou operar day trade ou não. Mas se eu não conseguir cumprir tudo perfeitamente, tá tudo bem. Desde que eu esteja tranquila. Desde que isso não afetou e me deu aquele start de tô na correria, nossa, daqui a pouco vai abrir o mercado. Aí não. Eu tenho que, no mínimo, conseguir chegar na minha mesa umas 8 da manhã. Que daí vai dar tempo de eu fazer o pré-mercado, até umas 8h30. Aí, se é dia de sala, já dar os links, mandar o link pro pessoal. Então, não tá naquela coisa de... Que é o sonho de muito trader, assim, de... o mercado abre 9 horas, 8h59 eu abri o olho, de pijama, eu fiz plim no computador e tô aqui deitado olhando. Isso, aí o dinheiro caiu na conta e pronto. Nossa, quanto mais eu tentava fazer isso, eu vou abrir o gráfico pertinho, 10 minutos antes, eu vou ficar de pijama, eu vou não sei o quê, menos... o meu corpo e a minha mente entendiam que eu tinha que respeitar as regras do meu trading system. Então, por isso que eu te falei, vai parecer clichê. Tipo, nossa, eu tenho que me arrumar para trabalhar de casa. Não precisa tanto, né? Mas acorda com antecedência, cumpre os seus horários, que vai ser o mais importante. Se conseguir fazer a meditação, ótimo. Se conseguir fazer o exercício, ótimo também. Mas vai do simples que funciona, ou do factível para você, porque senão também daqui a pouco o pessoal vai fugir da sala, falar, nossa, muita coisa, tem que mudar a minha vida inteira, tem que virar um atleta. Mas tem alguns alertas que, infelizmente, as pessoas acham que o day trade é quase que um caça-níquel, e assim, eu já fui esse trader cracudo, né? Assim, eu nem imagino. Eu já fiz de tudo. Eu trabalhava no Banco do Brasil, eu ia pro banheiro, sentava lá no vaso e ficava tentando operar no celular. Assim, naquela época, não tinha nem plataforma. Cara, na Clear, que é uma carroça DMA1, lento que nem você dava a ordem, o negócio ia, parecia uma tartaruga até chegar na bolsa, assim, péssimo, sempre foi. E aí, eu já fui esse de pegar e, cara, eu lembro que a dentista falou assim, não, você tem que arrancar o dente. Eu falei, então, vou arrancar o dente. Você vai me dar 3 dias de atestado, porque tinha que fazer uma cirurgia. Eu falei, cara, eu vou operar 2. O primeiro eu me recupero, os outros 2 dias eu vou ficar operando. E operei. Cara, só perdi dinheiro, só fiz besteira. Eu tomando remédio pra dor. Exatamente. Cansado. Eu lembro que eu voltei da dentista, já sentei no computador, não conseguia nem olhar direito, mas eu tava lá, o cracudo. Eu já passei por todas essas fases, eu sei exatamente tudo isso. Hoje em dia, eu abro o gráfico, eu gosto de abrir o gráfico depois de ter malhado. Não, porque aí, eu tô numa outra sintonia, eu consigo olhar detalhes assim, parece a Matrix, né? Eu consigo olhar... De manhã, quando acorda, também já pensei, não, agora eu já sei tudo, né? Eu só basta abrir o olho que a mágica vai acontecer. E não é. Não é. Entendeu? Eu já passei por todas essas fases, eu concordo 1000% com você. E a questão do exercício tem
tudo a ver, assim, cientificamente. Você já liberou hormônios, né, que vão te deixar em outro estado, né? Diferente de quem acabou de acordar e só tomou um cafezinho. Hoje em dia, eu adoro café preto, sem açúcar, porque meu pai é da região de Minas, né, de Guaxupé, então é tudo... A gente já Tá é pagando algum doutrinado pecado, não é possível. com café bom. E é que o café é muito bom mesmo, é muito bom. Então você não precisa. É aquele na prensa francesa, moído na hora, tem todo o esquema e sem Não açúcar. sei nem como é que é isso. Tá falando. Eu tô brincando, eu tenho prensa francesa em casa que eu ganhei. Eu só não sei usar, mas eu ganhei eu tenho umas 2 ou 3 em eventos que eu fui e ganhei de presente. Tem um moedor? Tá faltando Tem moedor, o Vini me deu. Vini, meu sócio do clube, me Tem deu. que fazer um tutorial. Mas esse negócio de tomar café sem açúcar ainda não. Nossa, é um caminho sem volta. Nossa, eu tô precisando, porque eu parei de comer quase tudo de açúcar. Só que agora o que eu tô fazendo? E faz pouco tempo. A minha nutricionista falou pra eu tomar 3 litros de água. Minha meta não é mais 2, agora é 3. E aí eu tomo 500 ml logo que eu acordo. Antes de qualquer coisa, é a água. Para despertar o corpo. E muda. Muda a hidratação, porque a primeira coisa que você está dando para o seu corpo é a hidratação. Muda tudo. Aí depois que eu vou tomar meu cafezinho preto, depois que eu vou fazer o meu café da manhã, se eu consigo malhar de manhã naquele dia, o café fica para depois da malhação, para eu também aumentar o meu jejum intermitente. Então, você começa a perceber que seu corpo é uma máquina. E é uma máquina perfeita, porque o carro, por exemplo, se ele é gasolina e você colocar álcool, ele não vai funcionar. A gente não, o nosso corpo ele é preparado para lidar com diversas variáveis. E se você começar a dominar essas variáveis, certamente você vai estar melhor para qualquer coisa que você for fazer na vida. Para tudo, né? Principalmente as operações day trade. E aí, falando de operação especificamente, você falou, eu tenho stop de 7 pontos no dólar, índice... Qual o método operacional da Paula, da mulher trader, né? Tem um checklist, tem que fazer isso, stop que é o mais importante, relação risco-retorno, você busca um alvo de tanto para quanto de stop, como é que é isso? Tem um operacional? Tem. E como é que é? Tem sim. Normalmente a gente busca de risco-retorno o 2-1, tá? É o ideal. Mas a gente também já tem a cartilha das exceções. Então, hoje mesmo, a gente estava num momento de muita volatilidade. Se eu não me engano, era a abertura do mercado americano. Estava trazendo volatilidade para o dólar. Então, um dos dois. E aí a gente começou a sentir que se a gente ficasse assim, muito teimoso no 2-1, ia ser problemático. Podia até tirar a gente no loss. Então, eu falei para a galera, olha, hoje a gente vai trabalhar com a exceção, que vamos fazer a nossa primeira parcial no 1-1. Então, às vezes, eu já faço a parcial no 1-1. Outras, a minha primeira parcial vai ser no 2-1. E aí, se me tirar no 2-1, já estou no gain total, ou então eu vou alongar esse trade igual o caso dos 25 pontos de hoje. E aí, 2-1 é o quê? 1 de stop para 2 de ganho. Isso. Então, seria, se o meu stop do dólar está em 7... Aí eu vou buscar os 14 pontos. E no índice, a gente está entre 300 e 400 pontos. Agora, o que está ótimo, tá? Muitas vezes, como o índice está com uma frequência maior, está andando muito, tecnicamente tem stop ali que é de 500 a 700 pontos e a gente acaba não entrando na sala porque eu quero que o pessoal que está começando comigo tenha um stop mais saudável. E aí a gente vai fazer a primeira parcial. Se eu estou com 300, a primeira parcial ali nos 600 ou se eu estou com 400, 800. Então é sempre isso. Mas a minha ordem oco, ela já tem as 2 saídas. Então quando a gente abre ela já está automaticamente no dobro do meu stop e a próxima ela vai estar no triplo. Com 50% cada um. Isso. Só que essa última a gente vai ajustando. Porque aquilo que eu expliquei no início, do fluxo grafista, né, que a gente está olhando o fluxo pelo gráfico, e tem a região que os players fizeram o preço médio, muitas vezes eu já tenho um estudo ali antigo, de 2, 3 dias atrás, que tem uma região ali mais para cima. Então, a gente pode até dar uma chegadinha nessa região para sair nesse último alvo mais longo ainda do que o triplo da minha entrada. E para você que está ouvindo aí e não entendeu muito o que ele falou, o que é a ordem oco? Oco é ordem cancela ordem.
E o que significa isso? Eu vou pegar, vou mandar comprar alguma coisa, só que na plataforma, dá para fazer no home broker, a gente não opera day trade no home broker, né, por causa da velocidade, você precisa de uma plataforma e o Profit é a plataforma profissional mais usada no Brasil. Você colocou lá a ordem, comprou, beleza, executou a tua ordem, automaticamente ele já dispara lá. Na verdade, nem precisa executar, mas você já coloca no gráfico a entrada, o stop e o alvo. Nesse caso aí, 2 alvos, né? Parcial e final. Você pode botar quanto você quiser, você configura isso lá nas configurações. Isso tudo a Paula ensina na sala, mostra, beabá de tudo isso. E aí você coloca e já fica lá. Por quê? Porque aí depois é só ajuste fino que você pode fazer com o mouse, né? Você vai, bota lá, era um pontinho mais para baixo, para cima, mas já está pronto. Porque se você for na mão, colocou uma ordem, vá na mão, coloca outra. Tudo bem, 400 pontos de distância para o stop dá tempo. Porque antigamente, cara, você trabalhava com stop de 50 pontos, 100 pontos, o mercado andava muito menos, né? E aí você não tem tempo de fazer tudo isso. Por isso que a automatização na plataforma é muito melhor, muito mais fácil de você clicar e arrastar. Sim, e aí a gente acaba explicando tudo isso. Outra coisa que é parte do meu trading system é não fazer muitas operações por dia. Então, normalmente, em cada ativo são 2. Uma, às vezes. Então, hoje mesmo, do dólar, também, né? Depois de 25 pontos que ele andou, não tinha mais o que Você fazer. queria fazer o quê, mas fecha o computador, vai pra praia. Quem é de praia, vai pra praia. E aí a gente buscou as operações no índice, tomei um stop no BIT, mas bem curto, foi de R$60 com 5 contratos. Então é legal também isso que a gente vai mostrando a gestão do macro, né? Quem quiser operar todos os ativos, então a gente saiu com R$500 em um, 300 no outro e 60 de stop. Então tá dentro do gerenciamento. Aí na sala opera mini índice, mini dólar e Bitfoot. E Bitfoot. Então, a gente sempre tem esse objetivo. Tomar stop, ninguém é Highlander. Não vai acontecer de, nossa, eu não tomo. Só os mentirosos. Só os mentirosos não tomam stop. Sim, né? mas o nosso grande objetivo é que o stop seja menor que os ganhos. Até por isso, do 2 para 1, né, nas nossas saídas. Então, basicamente, o trading system é esse. Assim, são poucas operações, 1, 2 operações, porém, operações que a gente consiga ver uma probabilidade dele andar e pagar ali todos os nossos alvos. Isso é interessante. Lá na aula de relação risco-retorno que tem no curso na parte avançada de análise técnica, eu explico sobre isso, sobre o 2 para 1, 3 para 1, 1 para 1, 1 para 2. Que tem os invertidos também, né? Geralmente para quem faz... tá pegando... escalpelando, né, fazendo scalper, pegando micromovimentos, movimentos bem pequenininhos, aí acaba deixando um stop maior. Mas o segredo a relação risco-retorno está diretamente, aí tem o gráfico lá, vocês podem olhar, diretamente ligado à eficiência. Quanto maior a relação risco-retorno, menor você precisa ser eficiente. Por exemplo, 1 para 3 significa que em 4 operações, uma que você acerte, você ganha 3, e aí você pode perder 1. Então, se você fez uma operação que você ganhou, você pode ainda perder outras 3 que você vai empatar. Sim. Você já fez uma, deu certo, você pode perder 3. Ou seja, você precisa de uma eficiência de um pouco mais de 25%. No 2 para 1, se você acertar uma operação, você ainda pode perder 2. Ou seja, se você tiver uma eficiência ali, tudo bem, tem os custos, não sei o quê, 35%, 40%, você já está ganhando dinheiro. Okay. Então, você não precisa acertar nem metade das operações para você ganhar dinheiro. Esse é o segredo que a maioria das pessoas ignora. A relação risco-retorno é o grande segredo do trade. Mais do que o trade system. Qual é o teu setup? Quem é aluno sabe o setup do Mira lá, eu gosto de operar pivô, regressão na média, 72 períodos. Eu trabalho com 9, 72. Os alunos que estão comigo começam a falar. Eu opero pivô, cruzamento de média, primeiro cruzamento para pegar onda 3, com relação risco-retorno de 1 para 3, quando corrige em 38 de Fibo. Tem toda lá e eu faço isso no day trade, no swing. Só que isso não é importante. O importante é o risco-retorno, no final das contas. Sim. Porque às vezes você pega uma operação que o risco-retorno é 1 para 4, 1 para 5. Pô, você pegar uma operação que deu certo... Você pode errar uma meia dúzia, você pode errar, de repente, o restante da semana, do mês, e já está pago.
O grande segredo é o risco-retorno, sempre. Sim. Foi o que eu aprendi depois de muito tempo, né? Mas a gente falou muito de day trade, falou muito de um monte de coisa e a gente não falou do que você mais gosta. O quê? Não, eu De Bitcoin. Na verdade, ficou uma bola aqui quicando nessa questão de aprender coisas, que a última coisa que eu queria dizer, de como a plataforma ajuda muito, que você falou, eu já fui cracudo. Hoje em dia, ter a questão de parametrizar também o seu gerenciamento de risco no Profit e te travar Na de minha fazer época outras não tinha operações, Profit. Tinha Profit, mas era arcaico, era tipo R$1.000 a mensalidade. Isso. Então, assim, evita você que está assistindo a gente falar, ai meu Deus, eu tenho tendências a ter vícios de não conseguir parar. A Paula vai fazer 2 operações, eu vou fazer 50. Calma, você consegue parametrizar isso também e o próprio Profit vai te travar. Seja quando você chegar ali no loss máximo que você permite para o dia. Então, determinei assim que se der mais do que R$400 de loss, eu tenho que parar. O Profit vai te parar e não vai deixar você continuar. E também questão de operações. Já fiz 4 operações. Aí ele trava. Você define, né, essas regras. Isso é importante, bem. Mas vamos falar de Bitcoin. Que você é tão apaixonada por Bitcoin. Esse universo cripto, na verdade, né? Não só Bitcoin, mas cripto. Como é que você está vendo o mercado? O que você acha? É hora de comprar Bitcoin, não é? Na verdade, sempre é, né? DCA. O famoso DCA, que é o Dollar Cost Average, né? Que a gente consegue, mesmo quem não é trader, né? Porque no meu caso, eu acabo sim avaliando regiões de suporte para a gente comprar mais barato. Mas quem não tem esse tempo, consegue simplesmente fracionar os seus aportes mês a mês e com isso já tem estudos científicos comprovando que o preço médio da pessoa que simplesmente fracionou sem fazer muito análise vai ser quase que equivalente ao preço médio do trader que ficou escolhendo os melhores suportes no longo prazo. Então, é uma estratégia... Vou te falar que DCA é uma coisa que eu gosto tanto que a minha dissertação de mestrado é só sobre DCA. Sério? Só sobre DCA em mercados emergentes, em índice de bolsa de valores e mercados emergentes, provando o quanto o DCA, na verdade, assim, o timing perfeito, o preço do timing, essa é a ideia, da insignificância econômica, financeira, entre você acertar o timing mensal, o melhor preço mensal, ou um preço aleatório, rodando simulação de Monte Carlo, 10 mil simulações aleatórias para provar que e a variável explicativa na regressão, no modelo de regressão que eu criei, é a volatilidade. Então, quanto menos volátil o ativo ou o mercado, mais insignificante é a diferença de preço e mais faz sentido o DCA. Quanto mais volátil e mais imaturo o mercado, aí você tem uma diferença maior entre o ponto ótimo, que geralmente é inalcançável, né? Um benchmark ótimo, que é a mínima do mês, e um preço médio. Então, é um objeto que eu estudo pra caramba. Que legal. Modelos de regressão, tanto os prêmios do Fama, French, o Nobel do Fama, com o Nobel do Schiller, que fala de finanças comportamentais, justamente em escolher e acertar o timing, porque o mercado é emocional, quanto do Fama, do passeio aleatório. Tem um preço. Tudo isso é base de estudo e eu gosto muito do DCA. E no final das contas é o que a maioria consegue fazer, né? Porque dinheiro na mão é vendaval. Sim. Então, se a pessoa não aportar sempre, ela vai acabar comprando as blusinhas, coisinha, e não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Então, aporte... falando com essa explicação, então, para ETFs, por exemplo, fica mais magnífico ainda. Não, para ativos como ETF, para mercados maduros, o mercado brasileiro, Brasil e Turquia, dos emergentes, são alguns dos piores, assim, são mais voláteis. Mas mercados mais maduros, mercado americano, mercado asiático, principalmente, Oriente Médio, são mercados menos voláteis. DCA, assim, é fechar o olho e comprar em qualquer preço do dia, de qualquer dia. Sim. O melhor pregão para a Bolsa de Valores é o primeiro, porque existe alguma diferença, óbvio, né? Existe alguma diferença. Eu pego uma janela de 13 pregões, porque em todos os países analisados você tem pelo menos 13 pregões, e uns tem muitos feriados, e aí você não tem 22, 20 pregões, mas pelo menos 13. E aí o primeiro dia é o melhor dia do mês normalmente, mas a diferença para o dia
em que você ganhou menos, comprou mais caro, mais barato, na média dá 3,36% em 10 anos. 3,3%. É uma diferença insignificante, dá menos de 0,5% ao ano. Então é completamente insignificante. Que interessante. DCA é uma das coisas, um dos grandes objetos de estudo que eu tenho, assim como construção de portfólio. Uhum. Mas falando do Bitcoin hoje, assim, o que a gente percebeu é que ele está querendo achar um fundo ali na região dos $60 mil. Porém, a gente tem um vácuo de liquidez da região dos 81 até os 85. Então, eu falo muito para o pessoal que segue a carteira da comunidade, para também não entrar naquela forma assim de, meu Deus, ele deu a primeira engatadinha assim, de recuperação, a gente está em 2 meses positivos, então agora eu tenho que comprar tudo. Não, calma lá, ele ainda vai corrigir, ele ainda vai dar outras oportunidades. A gente ainda tem que confirmar se esse fundo dos 60 mil vai realmente se manter, né, no médio prazo. No médio, que eu digo assim, até o fim desse ano, ainda tem bastante água para rolar. E o que é muito bom para a gente, porque aí todo mês a gente está comprando um pouquinho mais nessa faixa aí, dos 60 até os 80 Você acredita que o Bitcoin vai subir, vai custar $1 milhão? Olha, 1 milhão é uma projeção um pouco alta para a minha análise gráfica hoje. Mas a gente já falou dos 300 mil. Talvez foi em outro podcast, não lembro o que a gente Não, a gente fez uma live, eu lembro disso. Dos $300 mil, sim, tá bem, bem factível. Eu tenho 2 Bitcoins há, sei lá quanto tempo, quase 10 anos. Que graça, estou fazendo 10. Esse ano acho que completam 10 anos que eu comecei em Bitcoin. Acho que tem 10, 11 anos. Eu tenho 2 Bitcoins. Uau. Um em Bitcoin mesmo e um hoje está em ETF. Gente, aproveitem o Mira, porque quando chegar em 200, 300 mil dólares, ele pode simplesmente sumir e falar, não preciso, vou de mais nada. Vou pra praia, vou viver viajando. Cada um em 1 milhão. Mas o Bitcoin, ele é um problema, sabia? O Bitcoin, ele se tornou um problema na minha vida. Uhum. Eu tenho que abrir rebalanceamento de carteira. Eu tenho que abrir o meu coração. Rebalanceamento de carteira foi no passado. Ele valorizou muito, eu parei de comprar, fiquei muito tempo sem comprar nada. Uns anos atrás eu comprei um pouquinho, mas nem se compara. E eu acabei rebalanceando a carteira. Isso não é um problema. O problema é, eu não posso fazer nada com Bitcoin. Então o Bitcoin se tornou um problema, porque eu não posso vender porque eu acho que ele vai subir. Uhum. E se eu não vender, eu vou fazer o que com ele? Porque ele não paga dividendo. Então, o que eu decidi? Eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 Bitcoins, vai uma para cada um. E aí acabou, aí pronto. E aí que valorize eternamente, porque eu não tenho coragem de vender, porque eu acho que vai valorizar. Mas aí, se eu não vender, eu também não consigo usufruir do dinheiro. O que eu faço com ele? E é ótimo, né? Você olhar e falar, olha, o legado que eu estou deixando para os meus filhos. E quando eu entendi toda a tecnologia da blockchain, que é, para mim, um grande fundamento do Bitcoin, eu pensei justamente nisso. Eu falei, nossa, eu vou começar a comprar para daqui 20 anos pensar em realizar lucros. Aí eu falei, não, eu estou comprando para o meu filho. É isso, não é para mim. Deixa lá. A faculdade está garantido, sei lá, ou quiser abrir um negócio, uma coisa está lá, está garantido. Ou a independência financeira. Sim. Esse papo me faz lembrar uma coisa, que eu também tive esse feeling quando eu descobri que eu podia ter uma renda como trader. Você já viu aqueles documentários, National Geographic, etc., que fala da sensação do astronauta quando ele vê a Terra de fora, ali de dentro do foguete? Sim. Que eu lembro até que o astronauta falava assim, é uma life-changing experience, né? Uma coisa assim que mudou a minha vida. E eles têm até um acompanhamento psicológico para isso, porque é tão emblemático você ver o seu próprio planeta de fora, que é uma paisagem que você nunca imaginou, seus olhos, parece até, eu acho que eu piscaria 1000 vezes para testar se é verdade mesmo aquilo, que eles têm que ter um acompanhamento para ver se fica tudo bem depois da volta para a Terra, né? E para mim, é mais ou menos isso. Tanto o universo de criptomoedas quanto o trade foi life-changing experience para mim. Eu falei, cara, agora eu tenho uma forma de ganhar dinheiro com autonomia. Estou aqui na minha casa, posso viajar, posso simplesmente estar tranquila com meu filho, com a minha família. E isso muda muito e traz assim uma felicidade extrema, inclusive, de você entender que você vai ter tempo até para um hobby, para coisas que antes você não se sentia digno, né? Achava que tinha que estar na correria, que tinha que ter
esforço extremo, e não é bem assim. Eu acho que a gente está aqui primeiro para ser feliz, né? E aí você está falando de uma coisa que para mim também foi uma virada de chave, quando eu entendi que eu conseguia fazer dinheiro por mim mesmo, sem ter que vender nada para ninguém, sem ter que passar em nenhum concurso, sem ter que ser filho de ninguém, ganhar herança, não sei o quê. Eu falei, sou eu e eu. Sou eu comigo mesmo. Quando eu entendi isso, eu descobri, eu falei, então agora, se só depende só de mim, então tá fácil, porque comigo disposição sempre foi 200% de disposição. Então depende só de mim, não depende do mercado, não depende do governo, porque se a bolsa cai, você ganha, se a bolsa sobe, você ganha, se opera em qualquer direção. Eu falei, então, ainda tem stop? Eu falei, opa, então dá para mim. Foi isso aí, quando eu descobri a Bolsa de Valores e tudo isso, foi exatamente o que você falou. Eu falei, se só depende de mim, então tá fácil, porque comigo é 100% de disposição. O problema é quando depende dos outros, mas só depende de mim. E antes era inimaginável, né? Você sempre achava que ia depender de alguém, né? Ou depender de alguma outra... E no fim, essa questão que a gente às vezes tem de eu preciso procurar estabilidade. A gente está delegando o nosso futuro para outro alguém, né? Para o decision maker ali da empresa, etc. Então, você ter esse controle aqui é muito, muito bom. E quando você está delegando o seu futuro a alguém, você também está colocando um teto, né? E inevitavelmente tem um teto ali, que não foi você que definiu, que de repente não é o que você queria. Você está limitando também a tua vida, de certa maneira, né? Verdade. Mas, Paulinha, foi excelente esse nosso papo. Queria reforçar a vocês o convite para vocês participarem da sala de Day Trade da Comunidade Mira, esse novo projeto meu, com a Paula, com a B3, projeto muito educacional, assim, muito pensado no educacional, sem esse negócio de venda de curso, de operar em excesso, nada disso. É um projeto muito educacional, com uma pessoa extremamente responsável, analista CNPI. Fica aqui o convite e te agradecer, minha amiga. Obrigado pela participação. Obrigada a você, Mira. Nossa, é uma honra tudo, né? Estar aqui, bater esse papo. Te chamar de amigo, né? Com certeza. É muito bom a gente ser amigo dos nossos ídolos. E também esse projeto. Eu acho que a galera vai ter uma outra perspectiva do Day Trade. Vai ser bem legal estar ali ao vivo. E já convido o pessoal também para ficar no chat, trocando ideia comigo. Eu vou participar algumas vezes, vou estar lá. Não prometo estar sempre, mas vou estar lá, porque eu sou apaixonado pelo Day Trade também. E já vamos botar o link para o pessoal se inscrever tá. Participar. Primeiro você tem que entrar na Comunidade Mira, o link para a comunidade está aqui dentro, e aí lá dentro a gente vai dar mais informações. Mas assina a Comunidade Mira, tá com super desconto. Esperar vocês. E Paulinha, obrigado. Obrigada a você, Mira.